noite, meus amigos. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT, uma rede da família Martinez. E hoje eu tenho uma satisfação muito grande de receber novamente aqui no Jogo do Poder o professor Carlos Marés. Nós vamos falar sobre as atividades que estão sendo feitas em Curitiba e para o sul do Brasil a respeito da resistência ao impeachment da presidente Dilma. Mas antes de começar o bate-papo com o professor Carlos Marés sobre o nosso tema, nós vamos a Brasília com José Marcelo para as notícias da semana. A Justiça Eleitoral preparou uma força-tarefa para inibir o Caixa 2 nas eleições, mas o presidente do tribunal, ministro Gilmar Mendes, reafirmou que as mudanças sobre o financiamento de campanhas fazem com que o pleito seja um salto no escuro. Foi durante a divulgação dos dados sobre os eleitores. O levantamento mostra que o eleitorado cresceu no Brasil. São 5,5 milhões a mais do que em 2012, o que contabiliza pouco mais de 144 milhões de brasileiros em condições de votar. Assim como em 2012, as mulheres continuam sendo a maioria do eleitorado brasileiro, 52,21%. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reforçou o apelo a parlamentares pela aprovação do ajuste que prevê teto para os gastos públicos. Segundo ele, a medida terá como sucesso natural o crescimento da economia. De acordo com Meirelles, a meta fiscal do setor público, de déficit de 170 bilhões de reais este ano, se mostra realista, mas é um número que precisa ser revertido, porque é muito elevado para que o país consiga se estabilizar. O ministro disse acreditar que os parlamentares vão entender que a aprovação do ajuste é essencial para o pontapé inicial do crescimento da economia. Começaram a valer as novas regras para financiamento de imóveis pela Caixa Econômica Federal. O banco aumentou a parcela dos imóveis que poderá ser financiada. Para usados, o limite subiu para 70%. Já os imóveis novos, que custam mais de R$ 750 mil, poderão ter até 80% do preço financiado. Também foi ampliado o teto do valor do imóvel. Antes era de 1,5 milhão e agora passou para 3 milhões. De acordo com a Caixa, voltar a investir neste segmento é importante para fazer a economia crescer. Uma pesquisa realizada pela Paraná Pesquisas mostra que 7 em cada 10 trabalhadores são contra o aumento da idade mínima para aposentadoria. O levantamento mostrou que 25% dos entrevistados têm medo de perder o emprego e 73% são contra a proposta, que fixa em 75 anos para homens e mulheres a idade mínima para parar de trabalhar. Dados do Ministério do Planejamento estimam que a Previdência Social deve fechar o ano com um rombo de 147 bilhões de reais. Voltamos aos estudos da Rede CNT em Curitiba para começar o nosso bate-papo com o professor Carlos Marés, jurista, professor da PUC, doutor pela Universidade Federal do Paraná. Muito boa noite, obrigado por você ter vindo de novo aqui no Jogo do Poder esse ano, né? Um prazer grande. Boa noite, Baixo. É um prazer imenso estar aqui, é um prazer imenso discutir esse tema, que é a resistência ao impeachment. Pois é, a curiosidade, esse movimento contra o impeachment vem sendo capitaneado no Brasil todo, basicamente por pessoal ligado à área do direito. Tem acompanhado isso. A semana retrasada houve um tribunal internacional no Rio de Janeiro, com o professor Juarez Tavares comandando e com juristas de vários países, da Itália, Espanha, Portugal, gente de fora participando, e o resultado foi de condenação do impeachment, com a sentença caracterizando esse processo todo como um golpe. Em Curitiba nós teremos duas sutilezas, né? Uma que há uma aura em Curitiba a respeito dessa história da República de Curitiba. Eu não sei porque o pessoal insiste nisso, porque é um negócio altamente depreciativo. Pois é. Né? Foi um momento triste na história do Brasil, um momento de tortura, de agressão, à Constituição, que nós tivemos no passado, durante o governo Vargas, e agora restaura essa coisa de República de Curitiba. E segundo que, por uma ideia sua, nós teremos em Curitiba a instalação de um circo na Praça Santos Andrade. É isso mesmo. Para falar sobre isso.
Não porque o impeachment seja uma palhaçada, mas porque explica essa ideia do circo. Do circo. Olha, o circo é um dos símbolos da cultura popular mais forte que existe. E quando do processo constituinte, em 1987, aqui em Curitiba, a Fundação Cultural de Curitiba montou um circo que se chamava Circo da Constituinte, exatamente para debater as propostas populares para a Constituinte. Esse circo ficou montado na Santos Andrade durante 7 meses. E durante esses 7 meses, passou por ali todas as emendas populares e se discutiu cada uma delas. E além das emendas populares, outras discussões. Não foi só a emenda popular que passou por ali, mas também todos os políticos que quisessem, o circo estava aberto. Então foi um processo democrático altamente aberto. E quando nós tínhamos aqui a perspectiva de fazer, a ideia de se fazer um tribunal do golpe, que era o nome, o Tribunal do Golpe, surgiu aqui em Curitiba também. Porque, como você bem disse, a resistência ao impeachment e ao golpe propriamente dito é uma resistência que surge a partir dos advogados. A partir dos advogados porque começam a reclamar os advogados de que a Ordem dos Advogados do Brasil, que sempre teve uma posição em defesa da legalidade e fundamentalmente em defesa da democracia, historicamente no Brasil, aqui no caso da Dilma, tomou uma posição contrária a Dilma e contrária, nós dizemos, à Constituição. Então houve uma rebeldia dos advogados contra a posição da ordem. Então isso talvez tenha motivado o início desse grande movimento nacional de advogados, que se chama Advogados e Advogadas pela Democracia, e que cria situações jurídicas para discutir o golpe, o impeachment e a forma anticonstitucional que se deu. Eu estou acompanhando isso bem e, aliás, me surpreendeu pessoalmente a quantidade de gente que tem ido nesses atos contra o golpe em Curitiba. Realmente, eu não imaginei que fosse ganhar o corpo que ganhou. E, basicamente, é o seguinte, eu tenho encontrado muita gente que tem ido nesses eventos e dito o seguinte, não, eu não estou indo lá por causa da Dilma. Isso. Certo? E eu também... E também sou a favor da Lava Jato. Né? Então, é uma curiosidade, porque tem gente que é a favor da Lava Jato, que não votou na Dilma, mas que está indo. Nesses momentos. Por quê? Porque está olhando nisso uma forma de proteger a Constituição, que, na verdade, é o objetivo final. Esse é o perfil mesmo? É essa a ideia. Este movimento de advogados e advogadas pela democracia, ele é um movimento democrático, aberto e não partidário. Claro que dentro dele tem filiados aos mais diversos partidos, né? Mas a intenção não é discutir um programa de governo, um programa de partido. A intenção é discutir o fortalecimento da democracia. Exatamente essa ideia, que era a ideia do ciclo da Constituinte. Não era discutir programas, né? Então, realmente, o que você diz é verdadeiro. Nós temos dentro do nosso... não existe uma organização, não é? Ao contrário, existe um movimento, e esse movimento começa com os advogados, mas o circo está sendo montado pelos sindicatos e pelos movimentos sociais. Claro que o circo tem custos, né? E esses custos todos estão sendo bancados pelo movimento, ou seja, com doações, com participação das pessoas, e muito amplo. No sentido de que mesmo os sindicatos, quando nós falamos de sindicatos, nós pensamos nas centrais sindicais imediatamente. Né? Qual é a central sindical que está bancando? Todas. Todas. Então, nós conseguimos, e porque surge exatamente desse grupo de advogados, não é? Surge um movimento muito amplo. Por isso tem essa amplitude. É claro que ele é um movimento contra o impeachment, mas ele é também pela moralidade na política, pela democracia participativa de todos, etc. Porque não há nada que estrague mais a democracia do que a corrupção. Nada estraga mais a democracia que a corrupção. Só a violência policial. Só a violência policial também. Mas é o seguinte, nós vamos por um breve intervalo e vamos voltar em seguida, que eu queria que você desse um panorama para quem está nos assistindo de como está essa questão do impeachment. A inauguração do circo é dia 5. Dia 5 agora. Próxima sexta-feira. No final da tarde. No final da tarde. Tá ok, 18 horas. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do bate-papo e aí o Marés esclarecendo como é que está
os meandros jurídicos da questão do impeachment. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo hoje com o professor Carlos Marés sobre o impeachment. Bom, dia 5, então, na próxima sexta-feira, às 18 horas, na Praça Santos Andrade, está lá montado o circo e vai ter uma solenidade de abertura. Isso. O circo fica funcionando por quanto tempo? O circo fica 10 dias, em princípio. A ideia é que ele fique 10 dias. E a ideia desses 10 dias era exatamente a ideia que conjunta com a discussão no Senado do impeachment. É claro que isso é uma ideia, porque pode mudar, né? Pode mudar porque a gente não tem o calendário do Senado. Ô, Marés, agora me mata uma curiosidade aqui. Onde é que você arrumou esse circo? Ver o seguinte, eu quero... a ideia do circo... Quando a prefeitura criou o Circo da Constituinte, eu era o presidente da Fundação Cultural. Tá. Portanto, a minha ligação com os circos é muito grande. Eu me considero meio circense. Então, eu tenho ligação com os circos. Eu tenho uma relação de amizade muito grande com os circos e esse circo é um circo tradicional de Curitiba, que estava fora de Curitiba já há bastante tempo, alguns anos fora de Curitiba, e fora do Paraná, inclusive, porque é um problema de praça. Circo é necessariamente caminhante, né? Então, Nômade, circo, né? Nômade. Este circo, que é o Circo Zanchettini, ele esteve em Goiás, no Mato Grosso, no Paraguai, fazendo praça durante muitos anos. E agora, muito recentemente, há um ano atrás ou menos, ele voltou para o Paraná. E tem vontade de estar em Curitiba, inclusive. Mas isso eu não sabia que ele tinha vontade de estar em Curitiba. A conversa foi com eles, de eles nos emprestarem a lona, né, a estrutura do circo toda. E aí aumentou a ideia que não vai ser só o circo, só a lona, só fisicamente, mas também os espetáculos circenses. Então, este circo da democracia vai ter debates intensos, grupos de trabalho, e tudo que precisa ter num debate sobre questões políticas. E os Zanchettini vão estar lá fazendo umas E os Zanchettini vão estar lá, eles vão parar o circo, né? E vão estar lá fazendo apresentações voluntárias do circo, demonstrando... Peças de circo mesmo. Peças de circo. Eu considero, tem alguns, não todas as coisas eles vão fazer, né? Mas as coisas mais diretamente ligadas a circo, como trapézio, malabares e essa coisa, provavelmente palhaço, essas coisas, vai ter dentro do circo também. Aliás, já teve uma prévia numa reunião lá no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Eu vi as fotografias. Então, aquela prévia eu acho que foi uma prévia de malabares e de equilibrismo, né? Que ele se equilibra sobre coisas móveis, é uma coisa terrível aquilo, né, de assistir, porque ele fica numa tensão, acha que o jovem é um jovem. São dois jovens que são exatamente crias do circo, ou seja, filhos do circo. O circo é uma família. E a cultura do circo é uma cultura que se desenvolve pela tradição de geração em geração. Então, o circo tem essa grandeza, que é uma grandeza da cultura popular, da expressão da cultura popular, esta coisa bonita, esta coisa simbólica de que as coisas no circo é uma supra-realidade, é uma nova dimensão. E a democracia é uma espécie de circo, é um sonho. Acolhe bem a democracia. Né? Acolhe bem, porque é um sonho, não é? Todos nós sonhamos com uma democracia perfeita, onde todos sejam iguais, que não haja pobreza, que a riqueza seja distribuída. Pois bem, isso acontece no circo. E o funcionamento do circo, o circo popular, não qualquer circo, o circo popular não é uma empresa, é uma expressão cultural, é uma coletividade. O que os artistas, quando a gente está vendo os artistas no circo, bonitos, apresentando, né, com danças, flores, etc., ali aqueles são as mesmas pessoas que montam o circo. Portanto, é uma família que monta o circo, viaja com o circo, mora no circo e apresenta o espetáculo circense. Portanto, altamente democrático. E como é que está juridicamente essa questão do impeachment? O tempo está passando e os debates todos no Senado aconteceram, as testemunhas foram ouvidas, os peritos, teve perícia. Recentemente, nós tivemos 2 eventos relevantíssimos, que foi o arquivamento, pedido de arquivamento pelo Ministério Público Federal das denúncias de que as pedaladas seriam um crime,
esse foi, que eu me lembro, o último impacto importante. Que efeito essa decisão do Ministério Público Federal, que é quem tem o monopólio, a prerrogativa de oferecer a denúncia, ou seja, de dizer que aquilo é crime ou não, vir e dizer o que a presidente Dilma fez não é crime, arquive-se. Que efeito isso tem no âmbito do processo do impeachment? Pois é, deveria ter um efeito avassalador, no sentido de que o Senado devia imediatamente dizer, bom, se não é crime, se não há crime tipificado, não há crime de responsabilidade. E se não há crime de responsabilidade, não há impeachment. Portanto, volta tudo para trás, cancela o impeachment e vamos seguir a vida. Entretanto, nós sabemos que o impeachment, ele, desde que nasceu, ele não é técnico. Ele é político, ele sofre de uma vingança, ele sofre de uma... Ele nasce de uma vontade política de um personagem ruim para a democracia brasileira. Portanto, falando do Cunha. Falando do Cunha, o Eduardo Cunha. Foi ele que construiu essa ideia do impeachment com o seu poder no Congresso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade. Você, apesar da pouca idade, tem uma experiência extraordinária pelo que viveu já. Você acha que se o Rodrigo Maia fosse o presidente da Câmara no lugar do Cunha, teria tido impeachment? Não, eu acho que não. Eu acho que qualquer outro presidente presidente da Câmara que não fosse o Cunha, ele não teria impeachment. O impeachment foi construído por um poder extraordinário que o Cunha tem. Porque nunca, eu acho, um presidente da Câmara teve tanto poder, e poder fisicamente controlável. Comprado. Provavelmente comprado. Eu acho que o grande drama que nós vivemos no Congresso Nacional é que este último Congresso foi o Congresso mais caro do Brasil, no sentido que foi as eleições mais caras que nós tivemos. E mais caras porque houve uma avassaladora quantidade de dinheiro jogada, dinheiro de corrupção, inclusive, e principalmente, não é? Olha, na política tem esse detalhe. Eu tenho um político que me contou a história um dia que ele, na campanha eleitoral, deu dinheiro para um vereador numa cidade do interior para fazer campanha para ele lá no município. E deu um bom dinheiro para o vereador fazer a campanha. Terminada a campanha, passou um tempo, o vereador o procurou. Escuta, eu vim aqui porque eu te apoiei lá. Não, você me apoiou, mas eu te paguei. Você quer o quê? Te paguei, está tudo resolvido. Não tenho mais nada com você. Né? Então, na política, quem paga tem esse comportamento depois, né? Que é o caso do Cunha. Claro. Ele comprou a eleição dele na Câmara dos Deputados, na presidência, e pagou. Eu acho que ele comprou antes, ele comprou nas eleições. Ele manejou esse dinheiro. É o que a gente está sentindo hoje, né, com certa clareza. Ele manejou um dinheiro brutal e elegeu quem ele quis. Essa é uma grande diferença. Para ele, partido é uma coisa totalmente desnecessária. Tanto faz o partido que esteja. Eu acho que ele manejou isso com diversos partidos, não é? Então ele teve um poder na Câmara extraordinariamente grande. E por isso que eu acho que se não fosse ele o presidente da Câmara, não teria impeachment. Portanto, o impeachment é uma coisa forçada, é uma coisa inventada, é uma coisa criada a partir de uma vingança pessoal, o que é inadmissível do ponto de vista da democracia. Né? Então, e hoje se confirma que não há crime de responsabilidade. O que a Dilma fez e que se chamou pedalada fiscal, todos os governadores fizeram e todos os presidentes fizeram. Eu vou ir para o intervalo e voltar para pegar exatamente esse ponto, essa questão dos outros. Por que a Dilma está sendo punida e os outros não. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos aos estudos da Rede CNT em Curitiba para finalizar nosso bate-papo com o professor Carlos Marés. Bom, você falou aqui que se tivesse sido o Rodrigo Maia ou qualquer outro presidente da Câmara no lugar do Cunha, não teria tido impeachment. Porque a presidente teria dialogado com esse presidente da Câmara. Por que você acha que ela não dialogou com o Cunha? Eu acho que a conversa com o Cunha era muito ruim, devia ser alguma coisa nesse nível aí que a gente está vendo que... Eu acho que são duas coisas, Rocha. Primeiro, o Cunha, qualquer um de nós teria dificuldade de conversar com o Cunha, porque não é uma conversa política, no sentido de programa, de discussão, do que fazer. Né? Seria conversa, aparentemente, o que a gente está vendo hoje pelo Cunha, de outro padrão. Né?
Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa é que só o Cunha conseguiria os votos que conseguiu para o impeachment. Se a gente, quem assistiu os votos, né, viu que era um absurdo. Os deputados não sabiam no que estavam votando. Estavam votando a favor do impeachment, a favor do Cunha. Estavam votando pelo Cunha. Porque não é possível que alguém chegue na frente da televisão, para que todos vejam, e diga, eu voto pelo impeachment em nome da minha mãe. Não tem cabimento. Ou seja, não tem... Então, todo aquele horror que foi o impeachment, a votação, demonstra que não havia nenhuma consciência. Portanto, havia uma determinação de votar assim. E isso não aconteceria com nenhum outro. Qualquer político que tentasse convencer o Congresso, politicamente, de que tinha que votar no impeachment, teria dificuldade. Porque teria que discutir a questão técnica das pedaladas. Teria que discutir Na a época questão que isso técnica. foi votado, alguém falou que 16 governadores ou mais eu não teriam praticado os mesmos métodos que a presidente Dilma praticou, porque isso também, se é assim, é porque os contadores aí públicos admitem que seja. Admitem que seja, e que veio ocorrendo até lá. Aí entra a discussão agora, finalmente, com essa posição do Ministério Público Federal, do Procurador da República vir e dizer, olha, quando a União Federal atrasa o repasse dos recursos que seriam destinados ao pró-rural, é pró-rural, né? São vários deles, né? O rural deles. Para esses programas. Isso não é empréstimo. E, obviamente, não é mesmo. Né? Se eu atraso um pagamento, eu não estou fazendo empréstimo. É claro, é a ideia, por exemplo, de que o inquilino não paga o mês de aluguel, demora 15 dias para pagar o mês de aluguel, nós vamos dizer, não, ele contraiu um empréstimo com o proprietário. Ele não contraiu empréstimo nenhum. Ele não pagou. É outra classe de contrato, né? E por isso que para os advogados isso é muito claro, né? Para os advogados que sabem o que é um contrato, né? Isso é muito claro. Mas eu acho que Além disso, ele fala também que aquelas outras modalidades aquelas práticas que se chamaram de pedaladas, são dois pareceres anteriormente, também não configura crime de responsabilidade. E aí, se não configura crime de responsabilidade, o Ministério Público diz que não configura crime, né? Você tem dois problemas. Eu não sou penalista, mas se o Ministério Público diz que não tem crime, primeiro, não tem autor. Pois claro, obviamente. Não tem autoria se não há crime. Se não tem crime, não tem autor. Se não tem autor, não pode ter autor no processo penal, não pode ter autor no Congresso Nacional, no processo de impeachment. O segundo é a questão do dolo, né, que desaparece mediante essa manifestação do Ministério Público Federal. Mas, de qualquer forma, ainda que houvesse crime, teria que ver se esse crime... Primeiro tem que ter crime. Depois de ter crime, autor, etc., cometeu-se um crime. A segunda coisa é saber se esse crime configura um crime de responsabilidade. O que é uma outra coisa, porque a Constituição diz que poderá sofrer impeachment não o presidente que comete um crime, mas um presidente que comete um crime de responsabilidade, que é um crime qualificado pela Constituição. Fala-se muito o seguinte, Marisa, apenas para pegar esse restinho de programa e aproveitar o embalo aqui, fala-se muito, a mídia, lógico, os jornalistas não dominam isso e muitos deles confundem, alguns involuntariamente, outros muito voluntariamente, mas confundem o crime de improbidade com crime de responsabilidade, com crime comum, fazem uma salada, né? E isso dificulta muito o público em geral entender. Para ter crime de responsabilidade, você tem que andar pela seara da improbidade, né? Passa pelo crime comum, passa pela improbidade, porque que é um crime comum também, não é que está no Código Penal. E, além do mais, tem que ser um crime qualificado na Constituição como crime de responsabilidade. Não basta ter uma improbidade, tem que estar lá na Constituição. A improbidade é penalizada, sim, obviamente, mas é um crime, é a parte. Sim. Muitas improbidades não estão sugerem elencadas na Constituição como crime de responsabilidade. É isso. É isso. Portanto, agora, evidentemente é uma coisa construída, esse impeachment, essa coisa é uma coisa construída.
Agora, o que mais me chama a atenção é que ela é tão construída e tinha-se tanta certeza de que politicamente se ia resolver o problema no Senado, que o presidente interino muda a estrutura do poder completamente. Muda todos os ministérios. Tá certo que mudasse um ou outro ministério era Está razoável. querendo assumir um compromisso de comprometer os gastos públicos por 20 anos. Pois é, e começa a assumir compromissos que não estavam num programa partidário, nem muito menos, provisoriamente, durante 90 dias. Não é possível. Então, o que está claro? Está claro que este grupo que promoveu o impeachment tinha a ideia de que o impeachment seria completo e, portanto, passaria no Senado, etc., etc., e, portanto, já ia governando como se definitivo fosse. Isto se chama golpe. Eu ouvi de um professor de uma universidade a seguinte reflexão. Nós fizemos a Constituinte e na Constituinte tínhamos o cuidado de eliminar um vício que existia no passado, que era o vice-presidente se eleger em eleições distintas da do presidente, como ocorreu com João Goulart e o Jânio Quadros. Então, nós unificamos. O vice tem que ser eleito na mesma chapa do presidente. Eu falei assim, mas a realidade é uma coisa surpreendente, né? Nós não previmos que o vice pudesse sair do governo, ir para a oposição, voltar para o governo com o programa que perdeu a eleição. Pois é. Então, eu falei assim, isso é uma loucura. Nós não pensamos nisso. Essa era uma discussão na época do Jango, não é? Porque, apesar de que, naquele momento, o Jango, a política que o Jango levou, era próxima à política do Jânio. E, ademais, era uma política proposta eleita como vice-presidente. E com aceitação popular. Marés, grande abraço. Prazer muito mesmo. Obrigado. Foi um prazer receber de novo aqui. Vocês estiveram conosco até agora. Muitíssimo obrigado. Vamos falando pelo www.jogodopoderparaná.com.br durante a semana. No próximo domingo eu estou aqui de volta para mais um Jogo do Poder. Um grande abraço e uma grande semana a todos.